Bom dia. Iremos demonstrar aqui a resolução do exercício 3 da lista de equilíbrio químico, matéria de Química Analítica, professora Margarete Pereira. Então, a princípio, o autor nos deu o seguinte enunciado: a 600K, o valor da constante de equilíbrio para CO gasoso reagindo com H2O gasoso tem-se formando CO2 mais H2 gasoso. E ele nos deu também um KC, constante de equilíbrio, no valor de 302. Supondo que seja adicionado a um recipiente de 1 litro a 600K, 2 mols de CO mais 1 mol de H2O, qual a concentração de equilíbrio dos componentes dessa reação? Então vamos lá. Primeiramente, o autor ele está alterando o equilíbrio dessa reação. Então temos que no início foi nos dado 2 mols de CO para 1 mol de H2O, que formou-se 1 mol de CO2 e formou-se 1 mol de H2. Então nós temos que nós não sabemos quanto foi utilizado nessa reação, então nós vamos colocar aqui o menos X. Também não sabemos quanto foi consumido nessa reação, vamos colocar também o menos X, mas nós sabemos que esses valores eles serão acrescidos aqui. Por quê? Se reagiram aqui, eles irão formar o produto do lado de cá. Então nós temos mais X e mais X. Então fazendo uma subtração, temos 2 menos X, 1 menos X, e do lado de cá nós vamos somar 1 mais X e 1 mais X. Então a partir disso nós vamos jogar na fórmula que é coeficiente de equilíbrio, constante de equilíbrio. Então nós temos produto, está demonstrado aqui, sobre o reagente. Então nós vamos multiplicar e chegamos à seguinte conta. O KC foi nos dado no valor de 302. Em H2 nós vamos voltar na tabelinha e vamos pegar H2, que é 1 mais X. O CO2 nós vamos pegar na tabelinha também, que é 1 mais X, coloca entre parênteses. O CO nós vamos pegar aqui na tabelinha também, e o H2O a mesma coisa. Aí nós vamos passar para o lado de cá do quadro e resolver essa equação, onde iremos multiplicar cruzado e iremos obter 604 menos 906x mais 302x2, que é igual a 1 mais 2x mais x ao quadrado. Ou seja, eu multipliquei todos esses números, todos esses valores por 302 e igualei por todos esses valores que encontram-se aqui em cima. E depois, só para simplificar, eu passei todos esses números que estão aqui à direita, passei para o lado de cá para poder igualar a zero. Então nós temos 604, onde estava positivo, passa para cá negativo, menos 906, o 2x que estava aqui positivo, ele passa para cá negativo, mais o 302x2, esse que estava positivo passa para cá negativo, menos 302x2, igual a zero. A partir daí, 604 menos 1 é igual a 603, 906x menos 2x é 908x, mais 302x2 menos x2 é 301x2 igual a zero. A partir daí eu vou identificar qual é o valor de A, o valor de B e o valor de C. Coloquei aqui simplificado para vocês. Iremos utilizar essa fórmula, que basicamente é a fórmula de Bhaskara. Alguns podem fazer por Bhaskara, outros podem utilizar essa fórmula, que é mais simplificada. E chegamos a esses valores. Então, menos B, mais ou menos raiz quadrada de todos esses números, que é B ao quadrado menos 4AC sobre 2A.
Então nós temos que menos com menos dá mais ou menos, o resultado de todos esses números é esse valor, 98.452, dividido por 2A, que é o valor de 602. Então temos 908 mais ou menos 304, 314, que é a raiz deste número, dividido por 2. E a partir daqui, nós chegamos a dois valores, que é o x' e o x duas linhas. Então, a partir daqui, começa a aparecer o nosso problema. Por quê? Porque nós temos que saber qual dos dois nós iremos utilizar para solucionar o problema que foi dado pelo autor. Então, se utilizarmos a princípio o número 203, o número 2,03, nós temos que 2, nós vamos fazer a substituição, nós vamos pegar aqui na tabela, todos esses valores em equilíbrio e vamos passar para cá, vamos fazer a substituição pelo valor de x que achamos aqui. Então, todos esses valores aqui são dados na tabelinha, é só buscar e fazer a substituição. Então, nós temos que 2 menos x, 2 menos 2,03 é igual a menos 0,03 mols de CO2. Então, esse valor nós teremos que descartar. Por que nós vamos descartar? Porque, quimicamente falando, é impossível de se ter menos 0,3 mols de CO. Não tem como a gente ter um número negativo de mols dessa substância química, no caso, desse componente químico, o CO. Então, nós colocamos aqui todos os possíveis valores. Se você começar, como eu comecei, pelo 2 menos x, a gente vai achar alguns valores negativos. Então, daqui você já pode... Achou o primeiro valor negativo, você já pode parar a resolução, porque não é esse número que você vai escolher. Se você começar por esses valores aqui de baixo, que é o 1 mais x, e substituir, você vai começar a achar alguns valores que se podem utilizar. Mas aí, quando você jogar esses outros, verá que irá aparecer números negativos. Então, dessa forma, você não vai poder utilizar. Então, a partir daqui, nós descartamos esse valor de 2,03 de x que foi encontrado. Então, aí, nos restou o valor de 0,99, que nós vamos fazer a mesma substituição com todos os componentes da tabelinha na parte de equilíbrio. Então, nós vamos fazer 2 menos x, que é 2 menos 0,99, que é igual a 1,01 mols de CO2, 1 menos x, que é 0,99, que dá 0,01 mol de H2O, e 1 mais x, que dá 1 mais 0,99, que é igual a 1,99 mols de CO2, e 1 mais x, que vai dar 1,0,99, que é igual a 1,99 mols de H2. Então, é a mesma coisa, a conta para esses três aqui basicamente é igual. Então, nós temos aí a resolução do exercício, que é o que o autor pediu. Qual a concentração de equilíbrio dos componentes de reação? É isso aí, Margarete. Valeu!